Presidente, senhoras e senhores deputados, Sr. Ministro, Sr. Secretário de Estado, muito bom dia a todos. O PSD já confrontou por diversas vezes Vossa Excelência com o corte de 35% que o seu Governo decidiu impor às prestações de serviços do SNS. Todos sabemos que os anteriores governos diminuíram essas prestações, mas que nos últimos anos estas voltaram a aumentar e de forma muito significativa. Com efeito, Sr. Ministro, se no ano passado as contratações de prestação de serviço no SNS voltaram a ultrapassar os 100 milhões de euros, em 2017 as coisas estão ainda a correr pior, já que nos primeiros 4 meses deste ano os custos com essas prestações atingiram 26,4 milhões de euros, mais de 3% acima do verificado em 2016. Só em março, 10 milhões de euros, Sr. Ministro. Em face desta derrapagem dos custos com os chamados tarefeiros, o Governo impôs aos estabelecimentos da SNS a lei do garrote, obrigando-os a reduzir os encargos trimestrais com a aquisição de serviços profissionais de saúde em 35% face ao trimestre homólogo. O diploma ameaça, como já referimos, inclusivamente gestores hospitalares que violarem a norma, pois podem ser, como sabemos, aliás verificamos pelo documento, responsabilizados a nível civil, criminal e financeiro e disciplinar. O resultado desta medida de desespero começa, Sr. Ministro, a estar à vista. É noticiado que os hospitais começam a cancelar cirurgias, antecipando essa falta de médicos. Crescem também as preocupações nos serviços de urgência, dado que muito desses serviços dependem, e em muito, destes médicos tarefeiros. A Ordem dos Médicos, o Sindicato de Médicos, as associações representativas dos administradores hospitalares têm multiplicado os alertas e os próprios diretores clínicos dos hospitais têm considerado que esta medida implicará uma diminuição da qualidade nos serviços da urgência e nas várias especialidades dos seus hospitais. Por isso lhe pergunto, Sr. Ministro, se existe algum estudo técnico que tenha servido de base a este corte e porquê o corte de 35% e não 20%, 10% ou 40%? Qual é que foi o critério racional que Vossa Excelência encontrou para este corte de 35%? E se tem alguma ideia sobre o impacto deste corte nas cirurgias, nas listas de espera e no atendimento nas urgências dos hospitais? Mas mais, Sr. Ministro, como o PSD também já lhe perguntou aqui, por que razão é que tomou esta medida na véspera do início de verão, quando ainda há um ano o Sr. Ministro dizia exatamente o contrário, que não tomaria medidas desta natureza antes do verão? E depois, Sr. Ministro, o famoso despacho. Ó, Sr. Ministro, este despacho só pode ser uma comédia, só pode ser. Porque o senhor, aqui, para além de recuar em toda a linha, pondo mesmo em questão as regras que o senhor tinha previsto para o decreto-lei de execução orçamental, aquilo que se pode concluir, Sr. Ministro, é que isto não é para levar a sério, pois isto não passa de um conjunto de exceções, das exceções e de um conjunto de requisitos cumulativos imprescindíveis para ninguém cumprir coisa nenhuma. Teve de recuar, não foi, Sr. Ministro, é a vida. A única coisa que nos parece clara aqui deste despacho, Sr. Ministro, é que no ponto 3 é estabelecida a obrigatoriedade de um parecer prévio vinculativo do Sr. Secretário de Estado. Portanto, agora este governante já não decide nem homologa decisões, dá pareceres. Enfim, é o que é. Uma segunda questão, Sr. Ministro. O senhor e o seu Governo prometeram há um ano a muitos profissionais de saúde a aplicação do horário de trabalho de 35 horas. Recordo a esse propósito que o Presidente do Sindicato dos Enfermeiros Portugueses afirmou em maio do ano passado que o Governo lhe garantiu que as 35 horas são para aplicar a todos os enfermeiros e, ao mesmo tempo, incluindo os que têm contrato individual de trabalho. Decorrido um ano, muitos milhares de enfermeiros continuam com o horário de 40 horas, ao lado de outros com 35. Uma situação injusta, discriminatória, que os senhores diziam que não se verificaria, o que torna também esta situação numa fraude política. Não admira, pois, que nem os enfermeiros, nem os médicos, nem os administradores hospitalares e já agora nem os fornecedores do SNS confiem na sua palavra e não acreditem já nas suas promessas. Mas pergunto-lhe, concretamente, Sr. Ministro, quando é que vai cumprir o que prometeu aos enfermeiros há um ano e tratá-los a todos da mesma forma e aplicar já agora a todos o mesmo horário? É verdade que a sua realidade continua a contradizer tudo aquilo que são as suas promessas, Sr. Ministro. Ainda há uma semana, a 13 de junho deste ano, a ARS do Algarve, do Centro Hospitalar do Algarve, publicaram isto, Sr. Ministro, no site do SNS, um anúncio de uma bolsa de recrutamento pessoal para várias categorias profissionais, entre as quais médicos e enfermeiros, para o Centro de Medicina Física e de Reabilitação do Sul, onde, curiosamente, o regime de trabalho é, veja-se, 40 horas semanais. Por isso, pergunto, Sr. Ministro, em que é que ficamos? O senhor defende o horário de trabalho das 35 horas, que proclama, ou das 40 que promove na prática todos os dias, ainda na semana passada? E como é que já agora justifica este anúncio, Sr. Ministro? Uma outra questão.
O senhor dizia há quase 2 anos que terminaria o ano 2016 com apenas cerca de 500 mil portugueses sem médico de família. Cabe lembrar que os anteriores governos reduziram este número de 1,8 milhões em 2011 para 1.039.000 no final de 2015, o que representou uma redução de cerca de 40%. Na verdade, os últimos dados disponíveis referem que há ainda cerca de 860 mil portugueses sem médico de família, ou seja, em 2 anos o seu governo nem sequer conseguiu reduzir esse número em 180 mil, ou seja, nem 15%. Há, aliás, notícias dando conta que a Lei 79/2005, aprovada ainda na anterior legislatura e que estipula que nenhuma criança fica privada de médico de família, não está a ser cumprida, havendo muitas crianças e jovens ainda sem médico de família. Ficava-lhe bem pôr, Sr. Ministro, alguma modéstia nesta matéria e seria uma boa ocasião para o demonstrar. Dito isto, pergunto-lhe se quer voltar a apresentar alguma nova calendarização relativamente à redução do número de portugueses sem médico de família, ou se já se sente capaz de se comprometer com datas e metas concretas. Uma outra questão, Sr. Ministro. Na interpelação da passada semana, descrevi-lhe uma situação. Não sei se me está a ouvir, Sr. Ministro. Muito obrigado. Uma situação de doentes que são obrigados a fazer percursos de mais 1000 quilómetros num só dia para poderem ter acesso a tratamentos oncológicos. Uma situação que não ocorria anteriormente. O Sr. Ministro reagiu de uma forma bastante infeliz, na minha opinião, classificando essa desumanidade de casos, casinhos, lateralidades e conversas da vizinha. Abstenho-me de classificar de forma mais precisa essa sua reação, que só pode ser fruto de uma de duas coisas: algum desespero ou da total dissonância da realidade da vida dos portugueses. Aliás, quando me respondeu com a conversa dos anteriores governos terem apertado as regras e do transporte dos doentes, o senhor sabe, é uma falsidade. Basta ter presente o despacho 19.264 do ano 2010, aprovado ainda nos governos do Sr. Engenheiro José Sócrates, e quanto a este despacho o PCP e o Bloco podem brifá-lo porque usavam-no muito nessa altura, onde se dizia que o governo socialista que o pagamento do transporte de doentes não urgente é garantido aos doentes na situação que preencham simultaneamente requisitos de justificação clínica e de insuficiência económica. Significava esse regime socialista, vou terminar, Sr. Presidente, que quem não encontrasse em situação de insuficiência económica pagaria sempre, total e integralmente, o custo de transporte não urgente. O Sr. Ministro esqueceu que estas alterações não foram opção dos anteriores governos e que decorreram da imposição de má memória do memorando de entendimento que obrigava à redução de 1/3. E, Sr. Ministro, muito obrigado, Sra. Deputada. Já passou 1 minuto e meio quase. Mesmo a terminar, Sr. Presidente, se me permite. Pergunto-lhe, pois, quando é que vai acabar com este tipo de transporte, de deslocação desumana de pessoas e que são obrigados a fazer estes percursos vergonhosos que dobra o tempo e dobra a necessidade de percorrer e de esperar muitas vezes pelos tratamentos oncológicos. Muito obrigado, Sr. Presidente. Dava a palavra ao Sr. Ministro.